Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Mais precisamente na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e bateu boca geral mesmo, Jorge Serrão. Paulo Pimenta tá nervoso, foi colocado contra a parede e a saída desse povo é sempre a mesma, né? Vamos discutir, vamos berrar, vamos dar um jeito de sair do alçapão aqui, que ele mesmo se meteu, né, Serrão? Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, meu pica-pau que gosta de me perturbar, grande abraço para você. Saudações especiais também, hoje no Dia dos Namorados. Quem não está bem para namorar é o povo brasileiro com Lula. O povo brasileiro, em sua maioria, não está afim de romance com o desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. E, especialmente, a população do Rio Grande do Sul, essa tá na bronca total com a escolha que Lula fez para coordenar a recuperação do Estado. Meu Deus do céu, presidente Lula, que palpite infeliz ter escolhido o Paulo Pimenta para essa função. Despreparado, totalmente sem condição emocional de fazer uma articulação política, um cargo que exige principalmente capacidade de conciliação. E vamos lá, qual é a capacidade de conciliação do Paulo Pimenta? -13. Pimenta no desgoverno dos outros não é refresco. O cara é ruim demais. Não tem a menor capacidade de diálogo. É arrogante, pega pesado. Então, como é que alguém com esse perfil vai coordenar uma recuperação de um Estado, em nome do governo federal, depois de uma tragédia avassaladora como essa no Sul, que tem impactos sociais, políticos, econômicos e vai afetar até o desempenho da própria economia do país, já começa a dar sinais de problemas. E o governo Lula erra sem parar. O episódio do arrozão foi um negócio horrorosão. Que coisa trágica. Nem isso Lula teve sabedoria para resolver. Ainda bem que a pressão popular foi grande, o escândalo foi tão vergonhoso que o próprio Palácio do Planalto foi obrigado a mandar cancelar a licitação de compra do arroz. Arroz que seria importado em grande quantidade, um arroz que você não sabe a qualidade que ele teria e, pior, a desnecessidade de fazer isso. A Associação de Agricultores, de Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul já havia sinalizado que não era necessária fazer aquela compra. E, qualquer um com mínimo de inteligência veria que seria muito melhor para qualquer governo com mínimo de sensatez investir 7 bilhões de reais na economia gaúcha, ajudando o produtor gaúcho e não dando grana para a compra por esquemas atravessados, esquisitíssimos, queijaria, loja de sorvete, para comprar o arroz. E importar esse arroz e depois fazer média criminosa com a comercialização desse produto, botando o saquinho do governo federal, tentando botar ele em preços ou distribuindo ele em programas perto da eleição, o que poderia configurar até um crime eleitoral. Meu Deus do céu, então tudo errado. Lula errou demais, está errando demais. É impressionante como está fazendo um governo completamente perdido. Era esperado que ele fosse ser ruim nesse terceiro mandato dele, mas ele, eu confesso, está conseguindo se superar na incapacidade e no modo desgovernante. Então, Paulo Pimenta é apenas um adendo disso. E ontem
foi o espetáculo dantesco no Congresso Nacional. Alguém que você sabia, tinha certeza absoluta prévia, não teria a menor condição de dialogar com os parlamentares, que também foram para cima dele com o pé no peito. Vamos lembrar, vamos também deixar isso claro. Então era previsível que ele também não iria vender barato. Mesmo assim, ainda aguentou 3 horas e 40 ou 50 minutos de massacre. E depois saiu passando vergonha, porque não consegue explicar nada, não consegue apresentar nada de concreto. Lula errou. Se quisesse botar um Paulo para cuidar dali do equilíbrio da relação com o Rio Grande do Sul para a recuperação gaúcha, deveria ter colocado alguém com capacidade de conciliação, como o político consagrado Paulo Paim, senador pelo PT naquele estado, e não o Paulo Pimenta. Esse aí apimentou ainda mais as relações com a oposição, a coisa ficou insustentável e agora só... Gazeta do Povo, Paulo Pimenta, que está no centro das atenções já há algum tempo, né, Cláudio Dantas? E agora reforçado com toda essa situação na importação do arroz aí citado pelo Jorge Serrão também. Neri Geller, secretário de Política Agrícola, dizendo há pouco que foi pressionado a fazer esse leilão, que é um bode expiatório, enfim... O governo está indo de mal a pior, isso a gente já sabe. Agora, o que esperar dos próximos passos? Se depender lá da CCJ, quem vier lá vai levar burdoada, né, Dantas? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Serrão, Marco Antônio. Olha, a gente tem uma situação de um governo que está vivendo aí o seu limiar, né? O Lula nunca esteve numa situação como essa. Talvez, se a gente puxar pela memória lá no clímax do mensalão, quando o Sarney teve que segurar, inclusive fazer toda uma articulação para segurar um pedido de impeachment dele, talvez a gente possa fazer, aí ter um termo de comparação. Depois disso, o Lula conseguiu voar, né, fazer a sua politicagem, instalar o petrolão, depois acabou preso e foi ao inferno, voltou ao céu e agora está descendo ao inferno novamente. Ele vem tendo múltiplas derrotas no Congresso, um Congresso que já disse não, chega de impostos. Congresso que vem reagindo, que vem tracionando interesses do próprio setor produtivo. Numa semana, o presidente da CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, desembarcou de uma comitiva ministerial que estava indo para a China e voltou para o Brasil. E o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que representa todo o agro, disse o seguinte: eu não quero saber de conversar com Lula. Todo mundo já entendeu o objetivo desse governo, que é atacar os pilares da economia, os fundamentos da economia. A gente viu desde o primeiro dia atacando o Banco Central, a autonomia do Banco Central, etc. Agora, o que se quer é destruir os setores produtivos. Como? Com mais impostos, cada vez mais impostos, para você quebrar as pernas, trazendo insegurança jurídica, afastando investimento, e você vai assim destruindo a economia. Para quê, Cláudio? O que o governo ganha com isso? É assim que se implanta uma ditadura. A gente está vivendo, e aí citando Paulo Pimenta, né, com esse desempenho memorável, para não dizer o contrário, o Pimenta, ele conduz, ele integra um time que hoje está consorciado com a cúpula do judiciário numa espécie de guerra cognitiva. É um termo novo, a gente tem que se ambientar ele. Guerra cognitiva é aquilo que a Rússia faz, que a China faz ao tentar interferir em países, né, nos quais ela tem interesse, dividir a sociedade para poder extrair o máximo em benefício próprio. A gente está vivendo essa guerra cognitiva e como o governo pretende, o governo associado, consorciado com a cúpula do judiciário, pretende travar essa guerra cognitiva. Não está olhando o inimigo externo, não, está olhando internamente como se o povo brasileiro, como o cidadão brasileiro fosse o inimigo. Lembra da ditadura? O inimigo interno? É a mesma coisa. Então, por isso, todo esse arcabouço de censura que está sendo estabelecido, através do TSE, né, com o denuncismo, através do STF, com os inquéritos políticos, através da SECOM pedindo inquéritos contra quem apenas deu sua opinião, contra quem criticou o óbvio. No meio daquela tragédia, daquela catástrofe do Rio Grande do Sul, onde estava o governo? Onde estava o governo federal? Onde estava o governo estadual? As prefeituras estavam todas submersas. Onde estava o poder público? Essa coisa quase metafísica no Brasil. A gente sabe o que é o poder público quando ele cobra os impostos.
Agora, na hora de entregar os serviços, aí, olha, ninguém acha autoridade nenhuma para poder dar aquilo, prestar aquilo que lhe é de dever, né? O direito que o cidadão tem ao pagar o seu imposto, ao cumprir a lei, de exercer a sua cidadania. O que ele quer de volta? Ele quer um Estado que ofereça aquilo que é o mínimo básico, uma educação, saúde, infraestrutura, né? E garantir estrategicamente algumas questões básicas. É obrigação de um Estado moderno garantir o que a gente chama de segurança alimentar. Como é que garante a segurança alimentar? Garantindo que não falte o alimento na mesa do cidadão. E aí o governo vem com uma narrativa, através dessa guerra cognitiva, dizendo o seguinte: não, vai faltar arroz, eu preciso importar arroz da Ásia. Nunca fizemos isso na vida. E quem conhece o mercado de arroz sabe que não tem excedente. Quando há excedente é porque o produto é ruim. É porque o produto não foi consumido no próprio país. É diferente de commodities como o trigo, como o milho, como o petróleo. Então, quando a gente vê um leilão desse, tentando importar arroz, que poderia estar sendo comprado do agricultor gaúcho, que colheu a safra antecipadamente, que não foi prejudicado, a perda com as enchentes foi de 10%, só que a produção foi maior do que o ano passado. Então, estava garantida a produção, está garantido o abastecimento ao mercado brasileiro de arroz, que é naturalmente o alimento básico da dieta de qualquer cidadão, de qualquer brasileiro. E o governo insistindo em importar um produto para quebrar as pernas desse produtor, para ele não conseguir vender a sua produção, não conseguir se capitalizar para implantar a próxima safra, sendo que ele poderia simplesmente ter comprado essa produção e distribuído para o próprio gaúcho que está vivendo em abrigo. Esse é o governo do social? Só se for para socializar entre os amigos. Mas foi flagrado agora com essa negociata, um esquema bárbaro. Eu trouxe várias denúncias envolvendo essa barafunda, né, em que o governo se meteu, ou que o governo criou, e agora você vê aí o Neri Geller dizendo que foi pressionado. Claro, eu adoro. Cai atirando, Neri, entrega quem está para cima de você. Porque a gente sabe que ficou muito difícil de você explicar. Como 2 ex-assessores, um do lado da Conab, de um lado do balcão, o outro ex-assessor como corretor das 3 principais vencedoras, do outro lado do balcão. Esse corretor, sócio do teu filho, que foi apontado como laranja pelo Ministério Público Eleitoral no processo em que você foi condenado por captação irregular de voto e abuso de poder econômico, e só foi descondenado quando mudou a composição do TSE. Uma coisa meio estranha, inclusive. A gente precisava colocar uma lupa nisso. Ele foi condenado em 2022 por unanimidade e conseguiu ser descondenado um ano depois. Ah, mas a gente já viu isso acontecer. Esse é o nosso judiciário, que traz segurança, que garante a insegurança, na verdade, jurídica desse país, que afasta o investimento e afasta qualquer tipo de pessoa que queira viver numa sociedade saudável. Então, esse é, sim, como disse o presidente da CNA, é um desgoverno. Só que é o seguinte, o que está acontecendo agora é muito grave para o Haddad, é muito grave para o Lula, é muito grave para o Pimenta e para os seus. Por quê? Houve uma cisão profunda entre o setor econômico, aquele que inclusive fez o L, que apoiou esse governo, esperando que ia ter, talvez, uma reedição, né, daquele Lula 1, iniciozinho do Lula 2. Mas não teve. Na verdade, teve aí um Dilma 3 piorado. Então, esse setor produtivo já virou as costas para o governo e não quer mais saber de conversa, não quer saber mais de impostos. A gente tem uma oportunidade única na qual o cidadão, escorchado também com impostos, está insatisfeito com um governo que não entrega. Uma elite econômica que virou as costas porque também não está satisfeita. Se essa gente toda resolver ir para as ruas, impeachment vem aí. É isso aí, Cláudio Dantas. A gente convida sempre vocês a darem o like, comentarem e compartilharem o nosso Sem Rodeios. Ajuda demais, e é claro, assinar a Gazeta do Povo, R$1 por mês nos primeiros 3 meses. QR Code na tela, link na descrição do YouTube. Marco Antônio Costa. O Brasil voltou, meu amigo. Escândalos, confusão. É o governo Lula fazendo mais uma das que nós já estamos acostumados, infelizmente, há muito tempo. Todo esse caso do Paulo Pimenta, essas discussões, a forma como eles têm encarado essa tragédia no Rio Grande do Sul, e é claro, isso inclui também a situação do arroz. Neri Geller atirando para cima, como disse
O Dantas, ele que já foi ministro da Dilma, a gente tem que lembrar, apesar de ser parte, eu não ia deixar de falar, da Frente Parlamentar da Agropecuária da FPA, o Nery Geller. Toda essa confusão, o Paulo Pimenta é um desses personagens, né, Marcão? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Cláudio Dantas, Jorge Serrão, toda a nossa audiência aqui do Sem Rodeios. Eu estava ouvindo o Cláudio e o Serrão falarem a respeito da situação que se apresenta para nós hoje, e é uma espécie de déjà vu, né? Não tem muita novidade aqui. Enquanto tiver muito poder central em Brasília, e é isso que eles querem gradativamente mais, eles pleiteiam isso, eles lutam por isso, eles hostilizam as pessoas por isso, eles usam o sistema para isso, a gente vai ficar cada vez mais inserido dentro desses esquemas cleptocráticos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso já ouvi de petista, tem relatos de petista sobre isso. Eles falam o seguinte: nós não temos medo de cadeia. A gente é cadeeiro. E por que eles falam isso? Porque eles sabem como é que funciona o regime, eles sabem como é que funciona o sistema, eles metem a mão mesmo, sem dó, ficam bilionários, roubam centenas de milhões de reais. Isso eu tô falando espalhado, não é? Lula deve ter muito mais do que isso. Na China, em contas no exterior. Pô, é que esses caras, eles estão completamente blindados pelo sistema. Mas quando você vê uns baita Zé Manés, um bando de Zé Ruela roubando centenas de milhões de reais, desviando recurso, do jeito mais imbecil que existe, à luz do dia. Os caras estão assaltando a máquina pública à luz do dia, no meio da catástrofe. O governo Lula assalta o povo brasileiro à luz do dia durante catástrofe natural. Dá para absorver isso, assim, e eles têm a Globo, e é importante a gente frisar isso, né? Enquanto existir Globo, enquanto existir a Rede Globo, o brasileiro sofrerá desse mal da lavagem cerebral. Notícias relevantes se tornam irrelevantes num passe de mágica, e as notícias irrelevantes vão para a manchete. Isso acontece. É isso aí, pessoal. Na verdade, assim, estão focando muito, né, em só um ministro, né, do Lula, mas não é só um ministro, são praticamente todos que não sabem fazer absolutamente nada. A gente tem o que? Vamos contar aí. Quantos ministros do Lula? Quantos são os ministros do Lula? Quanto ele tem no seu governo? (37 ministros, pessoal. 26 homens e 11 mulheres. Então, assim, 37 salários altíssimos para poder pagar. Só que, para voltar, né, o que eles estão entregando para o Brasil de bom, para o Brasil, absolutamente nada. Temos ministros gastando dinheiro, voando na FAB. Temos ministros indo a leilão de cavalo. Só que assim, o Pimenta é só mais um, né? É erradíssimo. O cara não consegue fazer absolutamente nada, não tem plano de nada. E é igual aos outros ministros do Lula. Nenhum ali tem capacidade para estar onde está. Principalmente, né, temos o Haddad cuidando da economia do país. É o Haddad, que ele confessou que não entende nada de política. O Haddad falou que não entende nada de política, não, de economia. E temos um ministro, mais um, e o salário lá em cima. Temos a irmã da Marielle Franco, né? Marielle. Por que ela está no governo? Por conta do quê? Por conta de ser irmã da Marielle, só por causa disso, porque fazer alguma coisa de bom no governo não faz nada. Estava recentemente com o ministro lá, o outro ministro, que eu não me lembro qual que era,
mas estavam no jogo do São Paulo. Estavam no jogo do São Paulo, ano passado, se eu não me engano. Assistindo o jogo com quem? Avião da FAB. É o nível do atual governo. Aí você pensa assim, é só um não, são vários que são da mesma forma. Vários incapacitados. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!